Câmara define que pensão por morte pode ser menor que mínimo. O plenário da Câmara rejeitou hoje uma proposta de mudança na reforma da Previdência que impedia que a pensão por morte fosse inferior a um salário mínimo em qualquer caso. O texto principal da reforma foi aprovado pelos deputados, em segundo turno, na madrugada desta quarta-feira, 7. Agora, eles votaram 8 destaques, que são pedidos para mudar trechos específicos do texto. Destaque proposto pelo PT queria contar como tempo de contribuição pagamento inferior ao mínimo exigido. Proposta foi derrubada por 364 votos a 130. Destaque proposto pelo PCdoB queria impedir que a pensão por morte fosse inferior a um salário mínimo em qualquer caso. Foi rejeitado por 339 votos a 153. Destaque do PT queria tirar da reforma trecho que restringe o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, benefício pago a idosos e deficientes pobres. Placar foi de 346 votos a favor de manter a regra e 146 contra. Destaque do PSOL queria tirar da reforma trecho que restringe o acesso ao abono salarial do PIS/PASEP. O texto foi mantido, com 345 votos favoráveis e 139 contrários. Após a análise de todos os destaques, encerra-se o segundo turno de votação na Câmara e a reforma segue para o Senado. Contribuição inferior ao valor mínimo não conta. Destaque proposto pelo PT retirava da reforma a previsão de que a contribuição do trabalhador só conte para o tempo todo de contribuição exigido para a aposentadoria se atingir valores mínimos mensais definidos. O trecho foi mantido, por 364 votos a 130. Na prática, se a retirada do trecho tivesse sido aprovada, períodos em que o trabalhador fizesse contribuições inferiores aos patamares mínimos poderiam se somar ao seu tempo total de contribuição. Segundo a oposição, o texto prejudica os trabalhadores intermitentes, que trabalham sem horário fixo e com jornada reduzida. O texto atual permite que o trabalhador agrupe contribuições e pensão por morte pode ser menor que salário mínimo. O destaque proposto pelo PCdoB queria impedir que a pensão por morte fosse inferior a um salário mínimo em qualquer caso. A proposta foi rejeitada por 339 votos a 153. Esse foi um dos principais impasses da reforma no plenário da Casa. Atualmente, nenhuma pensão pode ser menor do que o salário mínimo, mas isso muda com a reforma da Previdência. Pela proposta, o valor da pensão será equivalente a 60% da aposentadoria, acrescentando 10% a cada dependente adicional, até o limite de 100%. O benefício só não poderá ser menor do que o salário mínimo no caso de dependentes inválidos ou deficientes e se for a única renda formal do DEP. Mantida a restrição ao acesso ao BPC. Outro destaque rejeitado pela Câmara dizia respeito ao BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes pobres. A reforma determina que, para ter direito ao benefício, é preciso ter renda per capita mensal inferior a 1/4 do salário mínimo. O mínimo hoje é de R$ 998. O destaque barrado propunha retirar esse ponto da PEC. O placar foi de 346 votos a favor de manter a regra e 146 contra. Mantida a restrição ao acesso ao abono. A Câmara também rejeitou o destaque apresentado pelo PSOL que pedia a mudança nas regras para o trabalhador receber o abono salarial do PIS/PASEP. Pela regra atual, tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos. Pelo texto da reforma da Previdência, o benefício será concedido para quem ganha até R$ 1.364,43, valor calculado pelo critério previsto na Constituição que define a condição de baixa renda. Com isso, 12,7 milhões de trabalhadores devem perder o direito ao abono salarial, o que representa mais da metade, 54%, dos 23,7 milhões de atuais beneficiários do programa. Mantidas regras de transição. O único destaque que não foi proposto pela oposição, mas sim pelo Novo, queria alterar as regras de transição para servidores públicos, professores e segurados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social.
O destaque foi derrubado pela Câmara. A regra permite a aposentadoria para as mulheres a partir dos 57 anos e para os homens, a partir dos 60. Devem cumprir um pedágio de 100% sobre o tempo faltante. No caso dos professores, há redução de 5 anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição. Pedágio de 100% do tempo de contribuição. Mantido. O plenário da Câmara rejeitou, por 352 votos a 136, o destaque do PDT à proposta de reforma da Previdência e manteve no texto a exigência de pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para atingir o requisito de 30 anos de recolhimento para mulher e de 35 anos para homem no âmbito de uma das transições para segurados do INSS e servidores públicos. Mantidas regras para trabalhador sujeito a agentes nocivos, o plenário rejeitou, por 347 votos a 137, o destaque do PSB e manteve no texto o aumento, ao longo do tempo, de pontos exigidos do trabalhador sujeito a agentes nocivos, químicos, biológicos e físicos, na regra de transição. Esses pontos são a soma de idade e tempo de contribuição. Mantidas mudanças no cálculo do valor da aposentadoria, os deputados rejeitaram, por 352 votos a 135, o destaque do PT e mantiveram no texto o novo cálculo das aposentadorias, equivalente a 60% da média de todos os salários de contribuição por 20 anos de recolhimento, acrescido de 2% por ano a mais. Atualmente, a média é calculada com 80% dos maiores salários de contribuição.